Boa tarde, paz seja convosco. Eu chego aqui no nome de Jesus para junto compartilharmos a palavra do Senhor. O capítulo de hoje é o capítulo 19. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Os ídolos do Egito serão movidos perante sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei que os egípcios se levante contra os egípcios, e cada um peleja contra seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei seu conselho, e eles consultarão seus ídolos encantadores, adivinhos e mágicos. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei cruel dominará sobre eles, diz o Senhor dos exércitos. A água vazará do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Os pescadores gemerão e suspirão, todos os que lançam anzol ao rio, e desfalecerão os que estendem rede sobre as águas, os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco se envergonharão. Seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Ó Deus Todo-Poderoso! Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábio, filho dos antigos reis. Onde estão agora teus sábios? Anunciar-te agora ou informenta-te sobre o que o Senhor dos Exércitos informe-te sobre os que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Tornará-se loucos os príncipes de Zoar, enganados estão os príncipes de Nove. Eles farão errar os Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito perverso, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo e o jugo. Glória a Jesus, aleluia. Tu és maravilhoso. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. A terra de Judá será um espanto para os egípcios. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma se chamará cidade de destruição. Aleluia. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira.
servirá de sinal e de testemunha ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e os curará. Eles se converterão ao Senhor, que ouvirá suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios servirão como os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro como o Egito, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos se abençoará, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Palavra do nosso Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu selo aqui o capítulo 19, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo, e nós dizemos graças a Deus.